Take your shoes off. Gente, hoje a gente tá aqui com a Paulinha Saric. Vocês devem conhecer ela como... Oi, meu nome é Paula, tenho 25 anos, eu já namorei 9 vezes. E é claro, né, a gente vai falar sobre relacionamento aqui, porque quem melhor do que ela pra falar de relacionamentos, afinal, já namorou 9 vezes. Vai ser um papo muito legal, tô animada, obrigada por ter vindo. Ai, gente, muito obrigada a vocês pelo convite, juro. Eu fiquei muito, muito lisonjeada e eu achei o máximo esse novo podcast. Eu fiquei muito feliz que vocês pensaram em mim, juro. Eu tô muito Estão animada. empolgadíssimas com você aqui hoje. Ai, gente, eu tô muito feliz, sério. Eu não contei pra ninguém, eu falei assim, sigilo total. E eu acho que vai ser demais esse nosso papo. Ai, oba, que fofo. animada. E vem cá, eu vou começar te perguntando, o seu bordão ficou muito famoso no TikTok, né? Pois é. Você acha que é porque as pessoas gostam tanto de falar de relacionamento assim? Foi pensado? Como é que foi? Então, foi muito engraçado, porque foi zero pensado. Eu não pensei nisso, assim. Antes, né, eu já mexia um pouco no TikTok, mas não tinha o tamanho que tem hoje, óbvio. E eu via que todo mundo tinha um bordão. Tipo, eu sou muito amiga de uma menina que é enorme lá e ela sempre começa do mesmo jeito. E eu já pensei nisso antes, assim, mas quando eu fiz o primeiro, falando assim, não foi algo assim, eu vou fazer isso porque as pessoas vão achar legal. Só que muita gente me mandou mensagem, amigas minhas, tipo, adorei o seu bordão. Eu fiquei, bordão? Eu não tinha nem parado pra prestar atenção nisso. Tipo, eu realmente não tinha prestar atenção. Aí eu falei assim, cara, as pessoas gostaram tanto que eu vou fazer. Mas tem dois lados. Um lado é de chocar. Tem muita gente que comenta nos meus vídeos e tal, porque fala assim, nossa, essa menina deve ser uma maluca, né? Já namorou 9 vezes. E tem o outro lado também, que as pessoas já acham legal quem realmente tá ali aberta pra contar as coisas de verdade, sabe? E eu não fico ali só falando as coisas boas que tiveram meus relacionamentos. Eu conto o real mesmo. E eu acho que é por isso que aproximou as pessoas também. E é diferente, né? Quando a gente fala que já namorou 9 vezes. Então, eu acho que foi isso. E 9 vezes é um número alto. Seu primeiro namorado você tinha quantos anos? Então, eu conto o primeiro namorado, mas na verdade ele não foi o namorado de verdade. Eu tinha 12 anos, eu namorei ele durante uns 5 meses, mas foi aquele namoro de mão dada, sabe? Então, assim, eu só conto pra ficar mais engraçado, né? Porque 9 é mais legal do que dizer, sei lá, 7, enfim. E assim, agora tem o peso do 10º ser o cara, né? Então, Nossa, é assim, verdade. Isso é legal, exato. parar em 10. Exatamente, 10, objetivo. pronto, objetivo. Gente, quem quiser ser o 10º, ela tá pronta. Tô mesmo, gente, eu tô querendo casar, tá? Chega de logo, que é namorar. bom que você não perde seu tempo. Exatamente. Mas, ô Paulinha, tirando então esse que você era muito novinha, vamos pro segundo. O que os seus relacionamentos interferiram no jeito da Paula de ser, que hoje tem responsabilidade em quem é você pro mundo? Eu acho que muita coisa, assim. Eu fui criada numa família que é assim, a Ju com certeza sabe. Meus pais são casados há 31 anos, eles se amam muito. E assim, eu sei que eu coloquei muito peso na minha vida de sempre estar, não é à procura de um relacionamento, mas à procura do que eles têm, sabe? E eu colocava isso muito, tipo assim, eu preciso que isso dê certo. E hoje em dia eu vejo que minha vida não é só isso, é muito mais além disso, sabe? Ter namorado bastante, visto que tem muitas pessoas diferentes e relacionamentos diferentes também, eu entendo que, assim, meu objetivo de vida hoje não é ter o que meus pais têm. É claro que eu quero muito um casamento feliz e tal, mas hoje eu vejo que eu preciso me encontrar, saber quem eu sou antes de procurar um relacionamento perfeito, assim, sabe? E eu acho que é isso. Ter vários relacionamentos também moldaram a mulher que eu sou, e principalmente em relação a saber o que eu gosto, o que eu aceito e o que eu quero hoje pra minha vida para um relacionamento, sabe? Não só dizer assim, tá bom, eu tô namorando, vou ficar sei lá quantos anos com esse cara e dizer, pronto, eu tenho um relacionamento bem sucedido. Não é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero realmente escolher certo. Que minha mãe sempre fala assim, minha filha, você precisa escolher direito, porque depois vai olhar pra trás e se arrepender, não dá mais pra voltar no tempo, né? É verdade. E você acha que os seus últimos relacionamentos, os caras, eles tinham, tipo assim, personalidades parecidas ou é cada um de um jeito diferente? Cara, então, as pessoas falam que a gente repete os mesmos erros, né? Normalmente as terapeutas, as amigas e tal. E assim, eu nunca tinha parado pra pensar muito nisso, que talvez eu estivesse repetindo o mesmo padrão de relacionamento. Mas eu acho que meus ex-namorados são bastante diferentes. Principalmente quando eu era mais nova pra agora, sabe? Eu já namorei, quando eu era bem mais novinha, assim, eu não tinha tanto essa coisa de
ai, precisa ser desse jeito. Hoje Checklist. Checklist que hoje em dia eu tenho. Sim. E, assim, vamos dizer que tem uns 4 anos que eu tenho um checklist. Antes, mais nova, gente, eu namorei um cara que era marombeiro. Tipo assim, não tinha nada a ver comigo, sabe? Outro que era meio que mais, assim... Pô, ele gosta de acampar, do planeta da maconha, entendeu? Assim, uma parada nada a ver comigo. Hoje eu sou... Tipo assim, eu tenho esse... eu sou relaxada, mas eu tenho na minha cabeça, assim... mais ou menos, sabe? Como eu quero um cara. Só que muitas vezes o que acontece, até assim, digamos, até nos meus últimos 4 namorados, eu achava que eles eram de um jeito. E acabou que eles eram, talvez, parecidos um com os outros, mas eu não é que eu me desencantei, mas eu me iludi com uma coisa que eu acho que eu criei deles, assim. E todos eram mais ou menos, tipo, todos trabalhavam e... mas acabavam sendo machistas, e eu não sei por que eu acabei me relacionando com pessoas assim, mas eu acho que eles têm alguns traços parecidos, sim. Um pouco, às vezes, controladores, eu já namorei, e é estranho isso, porque eu sou uma pessoa muito livre, sabe? Eu sempre fui assim, mas eu já me relacionei com muitas pessoas ciumentas, e que, assim, me conheciam de um jeito, e queriam completamente me moldar. Pra, tipo assim, agora que você é minha, então eu vou, sei lá, cuidar. Tipo assim, só que na minha cabeça eu achava que era um cuidado, entendeu? E aí hoje eu vejo que na verdade é um relacionamento abusivo e tóxico, né? Que não faz bem. Mas é engraçado, né? Ela tá falando, são pessoas de personalidades distintas, mas que tem, de estilo de vida distinto, mas de personalidade parecida, né? Exatamente. Então, eu tenho que parar pra pensar, assim, no que eles têm em comum, mas eu acho que todos os problemas que eu tive nos relacionamentos com esses 4, mais ou menos, foi por conta disso. E principalmente eram pessoas muito inseguras. É muito difícil pra mim, assim, minha mãe fala isso, e várias amigas também. Eu sou uma pessoa, a Ju sabe, eu sou ariana. E eu tenho uma personalidade. Sim, eu tenho uma personalidade muito forte. E às vezes as pessoas acham, elas se apaixonam por quem eu sou, pela minha personalidade, mas depois elas querem totalmente me apagar, sabe? E é difícil, às vezes, você dar certo no relacionamento, assim. E o que acontecia era isso. Eu não aceitava que as pessoas queriam me apagar e a gente acabava brigando. Era uma briga de egos, talvez, porque a pessoa que estava comigo era muito insegura. E eu acredito que essa era o problema, assim, que eu acabava vendo neles de parecido. E eu não sei porque eu acabei escolhendo pessoas assim. Tenho que tratar na terapia, com certeza. E agora eu tenho procurado ver as red flags, né? Iniciais. Isso que eu ia te perguntar. Porque, tipo assim, você falou que você... Depois que você terminou, que você identificou exatamente o que estava acontecendo, né? Que normalmente é assim mesmo. Exato. Quando você tá dentro do relacionamento, é difícil você enxergar. Total. Aí quando você sai, você, nossa, isso aqui era uma puta red flag, um sinal bizarro, e eu não percebi. Não vi? Exato. E como que você identifica de longe hoje essas red flags? Tipo, saindo com um cara... Não, isso aqui tem cara de ser um cara inseguro, tchau. Não vou nem perder meu tempo. Então, eu acho que eu tô calejada, e principalmente de date também, gente. Porque eu vou pra um monte de date, eu conheço um monte de pessoas, assim. Porque eu me dou oportunidade também, né? Você marca, tipo, uns 3 dates na semana? Cara, então, não. Eu sou... Uma coisa que é engraçada, eu sou um pouco fiel e ficante. Ai, eu sou também. Caraca, juro. Juro, gente. A gente não deveria. Não deveria também, assim. Não, o que acontece comigo é assim... O que acontece? Às vezes, por exemplo, uma situação que aconteceu recentemente. Eu tava conversando com 2 meninos ao mesmo tempo aqui de São Paulo. Só que um era uma conversa mais, assim, e o outro era uma conversa mais ou menos. E aí eu tinha combinado de sair com um sexta, outro sábado. Aí minha mãe virou pra mim e falou: Paula, você sabe que você vai sair com fulano sexta, você vai ficar apaixonada e não vai querer sair com o outro no sábado. Aconteceu exatamente isso. E, assim, eu acabo indo, mas tá assim, com alguém, você fica, você eu foca fico, nele. e aí não deu certo, eu pulo pra outro, sabe? Sim. Quando é uma coisa, quando eu tô conversando e mais, é mais assim. Mas, então, coisas assim que hoje me dão, tipo, calafrio, assim, principalmente essa questão da pessoa ser narcisista, né? E o que eu vejo muito disso é, por exemplo, você sai com um cara e ele fala só sobre ele, tipo assim... Ai, que preguiça. Não, demais, assim. E como ele é muito foda, como ele é demais. E outra coisa que eu vejo também, que antes eu não reparava, era que pessoas assim, elas tendem a diminuir as outras pessoas que trabalham com ela, ou qualquer coisa assim, e pra se autoafirmar, sabe? Uma outra coisa também é quando o cara, ele justifica o machismo dele pela criação que ele teve ou pela idade dele. Isso aconteceu comigo já também. Eu penso assim, mas é porque eu fui criado dessa maneira, tipo, você tem que entender e tal. E antes eu via isso como, tipo,
Putz, eu sou muito, assim, eu tava me sentindo, antes de namorar o meu último namorado, muito cri-cri, por exemplo. Eu não queria fulano porque ele, sei lá, não gostava de viajar pra, sei lá, tal lugar e tal. Aí eu tava assim, pô, eu tenho que abrir um pouco minha cabeça. E Uhum. aí eu conheci um cara que era mais velho, que dava check em várias coisas, mas que ele era muito machista, muito inseguro, muito controlador, nananã. Mas eu falava assim, mas não tem problema, porque assim, o resto todo ele é perfeito. Mas hoje em dia, tipo, não dá pra mim. Outra coisa também é o love bombing, aquele cara que, tipo assim, que é um pouco do narcisista também faz isso, né? Eles tendem a ser maravilhosos no início pra você ficar Uhum. completamente apaixonada, ou um cara que fica assim, sai com você 2 vezes, nossa, que saudade, já quero te ver de novo e tal. Normalmente, essas pessoas tendem a ir embora mais rápido do que uma pessoa que é mais tranquila, que tá na mesma vibe que você, do início de um relacionamento normal. Elas tendem a ficar mais tempo do que aqueles caras que querem te conquistar, depois que vê que tá conquistada, tchau. Então, essas são mais ou menos as 2 coisas que eu vejo, essa insegurança, ciúmes e o "Ai, tô apaixonado demais por Sim. você, sendo que me conhece há 2 dias". Não, e Não, quando amigo, você não está. Não tá. Calma. E quando você vive um relacionamento assim, é muito intenso no início, você acaba namorando, e pra você depois, quando você conhece um cara que é super tranquilo, você nem entende, né? Tipo assim, nossa, tem Total. uma coisa esquisita, ele não deve Não, gostar de mim, porque tá isso tranquilo é um demais. problema Isso é meu, porque eu falo assim: "Como é que ele não tá obcecado por mim?" Amigo, Exato. Querido, Ei, eu não tenho eu tô nada, muito mal acostumada. exatamente assim, exatamente. Aham. E eu recentemente eu passei por uma situação assim com um cara, que foi total love booming e ele tava, nossa, ele ficava tipo assim beijando meus pés, juro, e eu assim, como que ele não tá obcecado por mim? como quem Que está. mundo que você vive? Exatamente, tipo assim, e eu falava assim: "Gente, esse cara me ama", sabe, tipo assim, e eu estava achando maravilhoso, porque eu sou muito intensa, exatamente por eu ser ariana e tal, e eu sou essa eu não desisto da paixão, do amor, entendeu. Então Sim. assim, eu não sou traumatizada, isso é uma pergunta que todo mundo me faz, eu não sou traumatizada, eu não me importo de ter sofrido, sabe, eu quero ser feliz. E aí eu conheci um cara que me deu tudo que eu achava que eu queria, né, e eu falei assim: "Gente, então é isso". Fui, mergulhei de cabeça. Depois, me fudi, basicamente. Bateu a cabeça lá Bati a embaixo. cabeça lá embaixo, exatamente. É. Tipo assim, e o cara era um bosta, não prestava. Descobri que ele fazia isso comigo e mais 1 milhão, sabe? E aí, agora, tipo, recentemente estava saindo com outro menino que é muito mais tranquilo, que é mais pé no chão. E eu ficava nessa ansiedade de como que ele não tá, tipo, dizendo já que é apaixonado por mim, sabe? E agora tratando isso na minha cabeça, eu consigo pensar que, não, tá melhor assim, até pra eu ir vendo como eu me sinto em relação a ele, não entrar de cabeça numa parada e depois falar: "Cara, eu nem gostava desse cara tanto Uhum. assim, eu só fui na emoção do momento", sabe. Não, e às vezes você idealiza o cara, você faz esse checkbox, até aí Total. aparentemente ele check tudo, né. Aham. Então, você idealiza aquela pessoa na sua cabeça, você já, sei lá, já formali tipo assim, Não, você já casou com ele já ali. casou, já É. tem um futuro, já tem filhos, não sei o quê. E aí depois que você conhece ele, você já Uhum. tá, tipo, muito envolvida, você fica E você tipo: fala: "Esse cara não é aquele "Não cara que eu é". achava que era", exato. Exato. Então se você conhecer uma pessoa e tiver mais um tempo pra analisar a situação, ser mais tranquilo, Bem, vocês irem realmente se gostando com o convívio e criando intimidade, eu acho que é muito melhor, porque realmente você vai vendo as qualidades e os defeitos da pessoa. E aí você consegue ver se você quer se relacionar com ela ou não, entrar no relacionamento ou não. exatamente. As pessoas elas têm que tomar muito cuidado com essa perfeição de É, imediato. Isso não existe. isso não existe. Tipo, se tá tudo muito perfeito, você pode ter certeza que amanhã alguma coisa vai dar ruim, porque a perfeição, ela não existe. E a gente fala assim: caraca, aqui encontrei sem. Exato. Aí é o pior, porque a parte ruim ela vem logo em seguida e você dá uma caída do cavalo. É isso, você cai do cavalo total, seu castelo. Eu falei agora com esse outro, eu falei assim, era um castelo de areia, completamente, sabe? Uhum. Porque eu idealizei milhões de coisas e assim, era isso? Como que eu não vi antes? Porque você fica cega, né? Quando você tá Temos que apaixonada. questionar É. isso. Eu acho total também. Porque assim, eu sou uma pessoa, agora falando do meu lado Ariana também, mas do meu lado decidida também. Eu também não acho que tem que ficar igual as meninas que mandam mensagem pra mim no Instagram. Estou há 8 meses ficando com fulano. Devo. Eu falei, 8 meses já é demais também, Deus me né? livre. Já deu tempo suficiente pra você conhecer a pessoa. Sim. Mas eu acho que assim, tem que dar um tempinho, sabe? O meu último namorado, eu comecei a namorar, acho que com 1 mês, assim. Sim. E foi. E esse último Love Booming, em 1 mês a gente tava
vivendo junto, assim, sabe? E aí eu caí do cavalo total, Cara, assim, sério. total. Então não vale a pena. E, Paulinha, você acha que é possível, assim, você se apaixonar perdidamente por 9 pessoas? Ou tem o amor da vida, o amor pra vida e o resto é um envolvimento mais leve? Não acho. Eu acho que é possível se apaixonar, mas não amar. Eu tenho certeza, e pela maturidade que eu tenho hoje, eu sei que eu não amei os meus 9 namorados, sabe? O primeiro de todos, eu era muito criança, eu nem sabia o que era amar. O que eu chamo de primeiro namorado mesmo foi o meu primeiro mesmo, que eu namorei 2 anos, eu comecei a namorar ele super nova. Foi tudo primeiro, eu perdi virgindade e tal. Eu era muito nova, eu tinha 14 anos, foi de 14 para os 16. Mas assim, eu acho que eu amei ele porque foi um sentimento muito forte, assim, foi muito importante pra minha vida, mas é completamente diferente um amor de uma adolescente para um amor hoje. Uhum. Eh, eu acho que, assim, eu fui apaixonada por quase todos. Teve uns aí até que foi um envolvimento e eu acabei me levando porque eu já estava lá e continuei, Uhum. do que exatamente assim, nossa, eu era perdidamente apaixonada. E isso não tem nada a ver com o tempo também, Uhum. porque a gente estava conversando aqui mais cedo isso, né? Teve um menino que eu fiquei com ele durante 3 meses muito intenso, ele voltou pro país onde ele morava, e eu era completamente apaixonada por ele, assim, a gente nunca disse que se amava, porque não chegou a esse nível, assim, e eu era insegura, porque ele morava lá, mas eu acho que eu amei ele, ou se eu não amei, eu era muito apaixonada mesmo por ele, e assim, eu acho que ele era muito apaixonado por mim também. Ao contrário, diferente de um menino que eu namorei 1 ano e não faz nem coceira, assim, sabe. Foi bom pra mim? Na época foi, eu não estava fazendo nada, tipo assim, Tava à toa em casa, estava vou namorar um pouco. época de pandemia, e era muito engraçado, porque a minha mãe falava: "Pô, você sabe que você não vai casar com ele, né". E foi um namoro conturbado, tá, mas assim, quando eu terminei, eu nem chorei, eu fiquei tipo: "Cara, o que que eu estava fazendo", sabe. Diferente do meu último ex, que eu acho que eu não gosto de dizer que ele foi o amor da minha vida, porque eu acho que eu ainda vou ter um amor da minha vida, assim, que eu realmente vou ser muito feliz, mas ele foi a pessoa que eu mais gostei, porque era um relacionamento maduro, né, eu pensava em casar com ele, eram planos muito mais sérios, tinha um envolvimento familiar muito mais sério e a gente é engraçado, né, porque a gente mede o amor por tanto que a gente sofreu, né. Eu acho que a gente tem um pouco disso. E Uhum. eu sofri, Muito. assim, Doeu muito. não consigo nem explicar pra vocês Aham. o quanto eu fiquei mal, e foi muito por conta do cair do cavalo, sabe. Sim. Foi, assim, uma caída de máscara de quem ele realmente Quanto tempo vocês era. ficaram juntos? 1 ano, quase 2 anos. E essa máscara caiu quando, você acha? Cara, então, ela já vinha caindo há um tempo, só que eu não queria enxergar. Não Eu viu? botava Uhum. tudo pra baixo do tapete, tipo, porque amava muito ele. Então, assim, não me interessava que as pessoas diziam que o relacionamento estava tóxico. Minha mãe dizia também: "Pai, eu acho que esse relacionamento tá um pouco tóxico, nã-nã-nã", mas todo mundo tinha muitos pés atrás de falar comigo, porque eu colocava ele no pedestal. E outra coisa, quem sabia dessas coisas, ele estava muito, muito próximo de mim, porque pessoas que estavam um pouquinho, afastadas, digamos, eu e a Judy, minha amiga, mas assim, a gente não se vê muito hoje em dia. Sim, Ela com certeza viu meu relacionamento como se fosse, assim, é incrível. verdade. E assim, eu achava que era, na ilusão que eu também criei na minha cabeça, sabe. Mas, a minha melhor amiga disse que, assim, quando eu estava no início do relacionamento com ele, ela escutou um comentário que ele fez que foi absurdo, e ela falou que aquilo, ela falou assim: "Meu Deus, o que que a Paula tá se metendo?", sabe. E eu achava que era fofinho, que ele estava cuidando de mim. Então assim, eh, ele já se demonstrava, assim, no início, mas tudo era meio escondido, sabe. Aham. Porque ele não era um manipulador e, tipo, um grosseiro na cara. Ele me manipulava e ele fazia as coisas de um jeito delicado. E todo mundo achava que ele era o máximo. Então, na minha cabeça era: como eu vou perder esse cara Nossa, que é esse é o mais incrível? perigoso. Mais perigoso total. E aí, quando era em 4 paredes, ele virava pra mim e me acabava comigo, assim, sabe. E aí Ah, então eu achava que pra você ele também tinha esse No personagem. início, só.
E aí ele Logo continuava depois- sendo esse bacanão pra todo mundo, e quando tava só vocês dois, vinha essa... Mas Não. aí você não contava essa parte pras suas amigas e pra sua Não, família? pra ninguém, assim. Que normalmente isso é um belo de um red flag, né? Quando você não quer contar pras suas amigas o que seu namorado tá fazendo de errado. Então, quando eu percebi que acabou, foi o dia que ele fez um negócio absurdo. Tipo, ele mexeu no meu celular, na conversa com a minha mãe, e me acusou de ter traído ele, tipo... Gente, meu perdão, é porque pode ser meus pais, é só se alguém... Não, não é. Desculpa. Porque assim, se eu não atendo meus pais, eu acho que eles vêm aqui pra saber que eu tô Eu vou botar viva. uma cadeira aí pra eles fazerem junto com a gente. Exato. Mas, enfim, ele me acusou de ter traído ele de um jeito assim. Tipo, ele criou. Não, ele pegou o meu celular com conversa com a minha mãe, se escondeu no banheiro, leu uma mensagem que era tipo assim, nada demais, eu falando que tava tomando café da manhã, minha mãe tava tomando café da manhã, e eu tava trocando uma passagem no quarto do hotel, que a gente tava viajando. E ele falou que eu tinha dormido com outro cara, que eu tinha transado com outro cara, que eu tinha traído ele. Nossa, que viagem. Mas ele surtou, Joana, você não tem noção. Ele, tipo assim, surtou. E eu fiquei chorando, implorando, pegando fotos minhas no café da manhã pra mostrar pra ele que era verdade. Que eu tava no café da manhã com a minha mãe. E só tinha ido um pouquinho depois. E aí, ali que eu vi que eu tava completamente doente. Porque eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo? Tipo, provando pro cara que eu não tô traindo ele. E que minha mãe não é cúmplice da traição. E... eu não pude falar pra ninguém, porque eu falei assim, se eu falar pra qualquer pessoa, as pessoas vão falar pra eu terminar com ele. E eu não vou terminar com ele de jeito nenhum, porque ele é o amor da minha vida, eu quero casar com ele. Então, ali que eu vi que, tipo, uma chavinha virou de, cara, isso tá muito errado. Tipo, não tá saudável esse relacionamento, sabe? Mas eu não tinha coragem e nem força pra terminar com ele, porque eu era muito apaixonada por ele e eu era muito apaixonada pelo que eu criei dele, o que ele criou dele pra mim, sabe? E depois ele foi mostrando quem ele era. E o que ele fazia, que eu tô dizendo das quatro paredes, isso que as pessoas têm que entender também. Não era que ele vinha, eu era um estúpido, me batia, não era isso. Eu não sofri esse tipo de agressão. Era uma manipulação sensível, entendeu? E psicológica. Ele, totalmente Você consegue dar um psicológica. exemplo? Sim, claro. Por exemplo... Teve uma vez que a gente estava num jantar e aí surgiu um assunto de uma coisa da ex-namorada dele. E aí eu fiz um comentário, nada demais, assim, e não foi sacaneando ela, não. Foi só alguma coisa tipo, mas, sei lá, passou, alguma coisa assim. Na hora todo mundo riu, tudo ótimo. Gente, a gente chegou, era sempre assim, ele chegava em casa, tava tudo ótimo, na frente dos outros, um sorriso daqui até aqui. Chegava em casa, ele não encostava em mim, era um grosso, tipo assim... era absurdo. E aí, ele ia, me dava um sermão, mas assim, sério, como eu era infantil e ridícula Ai, que preguiça. e desnecessária. E que por que eu fiz aquele comentário na mesa que eu fiz ele passar vergonha. E aí você começa a achar que você fez a maior catástrofe do mundo, né? Horrível. Não, você se questiona muito, né? Tipo, será que eu realmente errei? Gente, teve uma vez que foi tão ridículo. Tipo assim, eu tava em casa com meus pais e ele... e a gente pediu cheeseburger. E aí, vieram 3 cheeseburgers, mas nós somos 4. E aí, eu peguei um dos cheeseburgers pra comer, eu tava com fome. E aí, ele ficou, tipo assim... E meu pai, ele não tava comendo. Ele falou, tipo assim, eu vou comer com vocês. Mas ele não tava com fome. E aí, ele virou pra mim e falou assim, não, porque você tem que dar seu cheeseburger pro seu pai. Eu falei, cara, mas... ele não quer comer. Tipo, ele falou agora, porque eu comer. Aí, ok, eu comi. Gente... vocês não têm noção, foi a Segunda Guerra Mundial. Quando a gente chegou no quarto, ele falou quanto eu era egoísta e malcriada e mimada, que eu tinha que ter dado cheeseburger pro meu pai, sendo que meu pai não queria comer, sabe? Tipo, e eu me sentia um cocô do cavalo do bandido, tipo assim, Mas a intenção da pessoa é literalmente essa, fica achando motivo pra fazer você se sentir mal e cada vez meio que mais dependente emocional dele. Totalmente. E eu ficava tipo assim, tá bom, então assim, a próxima vez eu tenho que tomar cuidado com tudo e ser muito educada e cuidado com as minhas palavras pra não deixar ele bravo, sabe? Nossa, teve uma outra vez também que... porque assim, eu falo tudo assim que... Na lata, sabe? Porque como somos arianas, eu falo sem pensar. E aí teve uma outra vez que a gente tava conversando sobre viagem. E eu queria muito viajar. E ele nunca viajava comigo porque ele trabalhava muito e era sempre a prioridade do trabalho dele. E aí eu tava conversando com um casal de amigos dele que viajam super. E eu tava tipo, eu queria tanto viajar
Quase que eu falei nome. Queria tanto viajar com fulano, igual vocês. Eu falava pra ele, por que a gente não vai com eles na próxima viagem e tal? Aí um dos meninos, o namorado da minha amiga, falou assim, mas vocês não acabaram de voltar de viagem? Aquela viagem que a gente foi pra Dubai. Isso era em agosto. Caraca, eu lembro dessa viagem, juro, lembro das fotos. Exato. Aí eu falei, Como não. o Instagram é, né? Porque é a viagem super incrível. Pra quem vê, tipo assim, eu quando falo com ela todos os dias, é tipo assim, vão casar, fato. Exato. Ai, tipo, namoro Nossa, dos e sonhos. tem uma questão dessa história dessa viagem de Dubai, que depois eu conto, que é ridículo também, que é exatamente o narcisismo dele. Mas aí, ele falou assim, vocês acabaram de voltar de viagem. Eu falei, não, a gente tá em agosto, isso foi em dezembro do ano passado. E aí ele fez algum comentário e eu falei assim, e foi meu pai que levou a gente, tô querendo dizer. Meu pai que bancou tudo, ok. E é verdade. Sabe? E qual o problema? Enfim, problema nenhum. Eu não tô querendo dizer que, ele tá errado. Não, minha família convidou e ok. Gente, ele quase terminou comigo esse dia, tipo, no quarto, porque ele disse que eu humilhei ele. Porque eu falei que o meu pai levou a gente pra viajar. É uma insegurança da pessoa bizarra. Bizarro. E ele... E se mostra pro mundo como um puta, né? Total! Super seguro. Mas eu não conseguia entender. Porque eu olhava aquele homem e eu falava, como esse homem é tão inseguro? Sabe? Porque eu achava ele o máximo, entendeu? Eu falava, tipo, meu Deus! E ele admitiu pra mim, no dia do negócio da mensagem, ele falou pra mim, ele nunca vai admitir isso, mas ele falou, chorando, que ele era muito inseguro comigo, que ele fazia isso é um outro problema também, prestem atenção, que ele dizia que ele tinha esse ciúmes porque ele me amava demais. Aí E você fala, a gente fala, amor. Lógico, mas foi o que eu fiz. Eu ia terminar com ele e não terminei. Eu falei, caraca, era exatamente isso tudo que eu queria escutar. E aí eu fui, enfim, não terminei. Então... É muito complicado, sabe? A gente enxergar isso. Essa manipulação desse jeito sensível, né? Você acha que você costuma cometer os mesmos erros? Eu acho que talvez eu dou chances demais pra uma coisa que já deveria ter acabado antes porque eu quero muito que dê certo. Eu acho que tá mais ou menos aí o meu erro do que, assim, cometer os mesmos erros nos relacionamentos. Entendi. Porque não tô dizendo que eu sou perfeita, óbvio, eu cometo erros também, mas eu sou uma pessoa, a minha mãe, ela fala isso muito de mim também, eu sei pedir desculpa e eu sei aprender com os meus erros, eu sei escutar e eu sei evoluir, eu sei que hoje eu sou muito mais madura do que a Paula que eu era no primeiro relacionamento. Eu já fui também ciumenta, eu já fui também insegura, eu já fui controladora e eu já errei também. As pessoas têm que entender isso, eu não conto as minhas histórias pra dizer que eu sou perfeita, sabe? Porque tem muita gente que comenta isso, mas eu acho que o meu erro é insistir nas coisas que estão claramente ruins e erradas, sabe? Porque eu quero isso, eu quero tanto acertar, eu quero tanto dizer, tipo, não, agora eu consegui, que nem meus pais, sabe? Eu acho que eu tenho esse peso, que por um lado é bom, mas as pessoas também têm que entender que por outro lado é meio ruim. Mas hoje você não vai mais fazer isso, né? Pelo amor de Deus, não, me promete. De jeito nenhum. Não, gente, isso é uma coisa até que eu tô, assim, eu acho que quando a gente tem consciência dos próprios erros, eu acho que é bom, muito né? Importante quando você... Porque antes eu não tinha, eu Sim. achava que, tipo, não, mas agora eu fico assim, cara, por que não terminei antes? E aí hoje eu entendo que eu insistia porque eu queria dizer pra mim que agora deu certo, porque eu tenho muito um problema, que é engraçado, que nem parece, assim, da minha personalidade, mas eu tenho meio que uma frase negativista, digamos assim, que eu digo que nada dá certo. E minha mãe, meu pai sempre falam assim, para com isso, Paulo, sua vida é ótima, mas é sempre quando eu termino mais um relacionamento ou um cara que eu tô saindo, não interessa, pode ser um casinho, eu falo, nada dá certo pra mim. Mas a palavra tem poder, tá? Você tem que parar de falar isso. Eu sei, eu fico até... Porque é o que as pessoas falam assim, Paula, você fica repetindo isso e você fica atraindo isso pra você. Mas eu faço isso mesmo, e aí eu acho que aí o meu erro é esse, entendeu? Insistir numa parada que nem era pra ter começado só porque eu quero você quer que dê certo. Sim. Exato. Mas eu vou parar. E aí, como é que você... Prometo, gente, eu prometo. Você viveu algumas fossas, eu imagino, né? Como que faz pra sair dessas fossas assim? Então, é engraçado, porque assim, eu sempre fui uma pessoa que superei relacionamentos assim, muito fácil. Muito, muito, muito rapidamente. Por quê? Como eu dava muita chance,
pro relacionamento, tipo assim, já tava uma porcaria. Entendi. Mas eu ficava, tipo assim, indo, até o negócio não aguentar mais, tipo assim, cara, não dá, realmente, vou ter que terminar. Quando eu terminava, eu sentia como se fosse um livramento. E aí eu falava assim, respirei, caguei, assim. É óbvio que sempre dá uma saudadezinha e tal, mas eu sempre fui aquela amiga que... E outra coisa também, eu nunca ficava, porque eu vou entrar na fossa que rolou. Tipo assim, em casa, sofrendo, eu boto um salto, mesmo estando com uma dorzinha de cabeça, com aquele negócio me incomodando, e saio, entendeu? Porque eu acho que é claro que é importante a gente entender que tem um momento pra tudo, mas também ficar cultivando a fossa não é legal. Nutrindo a fossa, Exato. E aí eu nunca tinha tido uma fossa de verdade, sabe? Quando eu terminei o meu primeiro namoro, eu fiquei mal, que foi aquele que foi primeiro de tudo mesmo. Eu fiquei mal, claro, porque foi primeiro de tudo. Então é uma quebra de expectativa da Disney, né? Da princesa encantada, assim, que a gente coloca que o primeiro relacionamento a gente acha que vai casar e tal. E eu fiquei mal, mas eu fiquei mais mal. Porque isso é uma outra coisa também, não façam, meninas. Uma amiga minha viu ele com uma menina 15 dias depois, tirou uma foto e me mandou. E aquilo me quebrou. Tipo, ver ele com outra pessoa, ver, sabe? Foi muito ruim. Aí eu fiquei muito, 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 muito mal. Mas, como eu superei, foi dessa de botar um salto e sair. Só que esse meu último relacionamento, que me fez muito mal, psicologicamente, tudo, assim, eu realmente fiquei na merda, digamos assim, tipo, perdi muitos quilos, eu tava cega, eu só falava que eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar. O que eu aprendi com isso e como superar a fossa hoje em dia, né, primeiro de tudo é que ninguém morre de amor, sabe? A gente fala isso. E a gente acha que a gente vai morrer, porque eu achei que eu ia morrer. Eu sofria de sentir uma dor física no corpo, de gritar, tipo assim, de desespero, sabe? E eu falava, tipo assim, eu vou morrer. E ninguém morre de amor. O tempo resolve absolutamente tudo. Eu acho que a gente tem que, sim, se dar um tempo também, sabe? Para sofrer a fossa, para viver a fossa. Eu fiz isso no ano passado. Eu fiquei mais quieta, mas uma coisa muito importante também falar bastante, sabe? Porque quando você vai falando, você vai se tocando das coisas, porque provavelmente se acabou é porque não estava bom. E o que eu falo do tempo é que você vê, olha pra mim hoje, assim, quando eu olho pra Paula, não quando a Paula que tava na fossa, não, a Paula namorando aquela pessoa era muito mais triste do que eu agora. E eu pensava naquela época que sem ele, a minha vida ia acabar. E a minha vida começou depois que eu terminei com ele, entendeu? E o que eu acho é que às vezes, assim, a gente tem que botar na cabeça que o universo, ele gira e ele acontece por uma razão. E se o mundo, o universo, enfim, tirou aquela coisa ruim de você, é porque com certeza vai vir uma coisa muito melhor depois, sabe? E comigo foi assim. Então hoje, é o que eu digo para as minhas seguidoras e para as minhas amigas é que, cara, as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Ninguém morre de amor. Vive a tristeza que você tem que viver, mas não deixa de sair, não deixa de compartilhar o que você tá sentindo também. Porque se a gente fica só sozinha naquilo, eu acho que vai acumulando muito mais. Por dentro, né? Sim, a gente fica pensando um monte de coisa que não era pra pensar. Sim. E às vezes a gente precisa só de um tapa na cara, sabe? De tipo assim, acorda. O meu tapa na cara foi que assim, uma amiga minha foi lá na minha casa e falou assim, Paula, acorda, esse cara com certeza já tava te traindo, ela brincou pra mim assim, você é corna. E aí eu fiquei tipo assim, quer saber? Foda-se, é isso. E foi meio que, libertador. Sei lá, foi libertador, sabe? Eu nem sei se fui mesmo, mas eu me peguei naquilo. E outra coisa também, se pegar na raiva é muito bom, porque você querer ficar na fossa e ficar, ele era perfeito, ele é perfeito, ele é perfeito. Não dá, gente. A gente tem que pegar as coisas ruins, pegar alguma merda que ele fez, que com certeza fez, e se pegar na raiva é ótimo pra esquecer, sabe? Porque senão a gente fica muito ainda idealizando o relacionamento que, na verdade, nem era tão bom assim. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu terminei, eu falei assim, nossa, eu perdi o amor da minha vida. Depois eu falei, caraca, era uma bosta. Tipo, tinha tanta coisa ruim, eu tava assim, jogada na esquina, igual uma mendiga sofrendo, sabe? E eu não vi aquilo. E aí hoje eu olho
pra mim do passado e falo assim, caraca, eu tô muito melhor. Eu acho que eu nunca mais vou passar por uma fossa que nem eu passei antes, porque agora eu aprendi, sabe? Que ninguém morre de amor. Você acredita em amizade com esse? De jeito nenhum. Gente, não. Mentira. Eu acho que assim. Depende. Qual é. De jeito nenhum, mas depende. Mas depende. Por quê? Qual é a minha questão? O ex que você acabou de terminar? Não. Você não vai ficar amiga dele. Provavelmente vocês vão acabar ficando, ou alguém vai acabar se machucando, ou, pô, você não vai querer ficar com um cara, amiga de um cara que você acabou de terminar e ver ele com outra, qualquer coisa assim. Não existe isso. O que eu acho que existe é você ter um carinho especial pra uma pessoa que você namorou há um tempo atrás, por exemplo. O próprio menino que você disse que você conhece, e que é um ex-namorado meu, eu tinha um super carinho por ele. Mesmo assim, a gente não tendo terminado tão bem, eu encontro ele na rua, eu super falo com ele. O meu primeiro namorado, que eu namorei quando eu tinha 14 anos, né? Não o outro. Eu encontrei com ele recentemente agora, tem uns 2 meses no metrô. A gente veio, porque eu sou advogada também, né? E eu trabalho no centro e volto pra casa. E a gente veio o metrô todo conversando, falando sobre a vida. Então, assim, pô, tem tantos anos que eu terminei Sim. com ele, tem mais de 10 anos que a gente terminou. Por que não ter Mas aí você tem um carinho e você é amigável, não existe aquela amizade de tipo, Amizade. Vamos lá tomar uma no bar. essa é a diferença, Eu né? acho que isso não dá. Gente, eu fico assim, gente, aquele homem me viu tomando banho. Ele, tipo assim, ele me conhece mais intimidades do mundo. Eu vou ficar aqui. E aí, tá pegando alguém? Sabe? Tipo assim, não rola, gente. Pelo menos pra mim, de jeito nenhum. E assim, acredito que nenhum ex meu agora queira ser meu amigo, né? Cara, eu ia te perguntar isso, que eles devem ficar chocados com essas histórias. Cara, sim. Alguém já então. foi falar com você, tipo, cara, o que você tá falando? Quem deixou você falar? Cara, então, a questão é exatamente essa. Ninguém precisa deixar eu falar nada. E vou sabe? falar mesmo. É lógico, entendeu? A vida é minha. Ele deve ficar até sem graça, né? Então, tiveram 2 situações Imagina já. tu pensando nas atuais, tipo assim, dos exes, tipo Então, assim, mas escutando aí- todas as histórias. Eu fico pensando a mesma coisa, você fica assim, amiga, eu tô te avisando já, se você não quer enxergar. Eu tô sendo sua amiga, sei que não quer ser a minha. Exatamente, se você não quer enxergar, é bom que eu já tive experiência antes pra você não passar pelo mesmo, né? Exato. Mas esse é um problema da mulher. Mais da mulher do que do homem. Sempre achar que com ela vai ser diferente. Gente, Aham. sério que você tá achando isso? Não vai de jeito nenhum. Mas você expõe, né, os seus relacionamentos e as suas opiniões também sem filtro. Você tem medo do que os próximos caras podem achar? Então, muita gente me pergunta isso também, e voltando ao que eu tava dizendo, eu não tô falando de ninguém. Eu estou contando de experiências que aconteceram na minha vida. Eu poderia, por exemplo, estar escrevendo um livro e inventando todas essas histórias. Ou estar olhando pra câmera e inventando todas essas histórias também. Não existem aí um monte de filme, enfim, e livros mesmo, de pessoas que escrevem e contam sobre contos e que podem, lá dentro daquele livro, pode ter um monte de coisa da vida dela e a gente não sabe. Sim. Entendeu? Então, o que eu falo é que aquilo ali, o que eu conto também, é uma fração do que foi o meu relacionamento e do que os caras são e do que eu sou. É um momento que hoje, graças a Deus, eu consigo ver de uma maneira engraçada e eu consigo compartilhar com as outras pessoas. E muito do que eu faço é pra ter essa conexão com as outras pessoas. Tipo, você assistir um vídeo meu e falar, caraca, isso já aconteceu comigo. Tipo, que bom que não sou só eu que passo por isso. Ou tipo, caraca, ela passou por esse relacionamento, mas ela superou. E o que eu falo pros caras que me conhecem hoje em dia assim, eu já deixo claro, entendeu? Tem muita gente que nem sabe. Hoje tem uns meninos que não usam TikTok e tal, mas acabam logo depois sabendo. E outros que me conhecem e às vezes já sabem. Normalmente, eles brincam, às vezes brincam assim, vai fazer um vídeo meu? Aí eu falo assim, se você for um merda, eu vou. se você me dá motivo, eu vou. Vai ser mais uma história boa pra contar. Mas assim, o que eu falo pra eles hoje em dia, e o que normalmente a maioria entende hoje em dia isso virou a minha profissão. Muito do que eu coloco no meu Instagram, que eu brinco, que eu boto aqueles bom dias e tal, eu não tô dando nenhuma alfinetada em algum cara. É porque as pessoas adoram. As minhas seguidoras hoje, elas gostam, elas se identificam, riem comigo. E é sobre isso, sabe? É muito mais sobre eu e o meu público e elas do que os caras. Eu não tô nem aí pros caras, entendeu? Eles são personagens na sua história. Exatamente. E os próximos também, porque assim, o que eles têm que entender é que eles têm que ser seguros o suficientes pra entender que
a minha vida é uma coisa e a minha vida no TikTok profissional é outra. Não é que eu vou Exato. beijar um cara e vou ficar falando sobre ele na internet. Óbvio que não. São coisas completamente diferentes. Já contei de um menino que fiquei? Sim, mas ele nem sabe. Sim. Eu conto histórias assim, às vezes misturo duas histórias, porque uma tem a ver com a outra. E o que eu acho também é, se algum cara hoje deixa de ficar comigo ou falar comigo, Você também já não quer mais ele, eu né? acho ótimo. Porque assim, ele é um cara inseguro. Porque se ele acha que eu vou falar dele é porque ele já é uma própria red flag. Sim. E assim, já me deixa, já não perco meu tempo, entendeu? Tipo assim, saindo com um cara que não vai entender o meu trabalho na internet hoje. E que é difícil. Eu sou uma pessoa que expõe bastante a minha vida. E assim, tem muita gente que tá lá na internet falando sobre moda. Eu estou falando sobre a minha vida e sobre relacionamento. E é difícil as pessoas entenderem. Mas assim, eu não vou mudar mais quem eu sou hoje em dia. Eu mudei muito. Isso é um erro também. Eu acabava Se me moldando. para as Sim. pessoas. E eu nunca mais vou fazer isso, sabe? Então, assim, se é um cara inseguro e que não vai conseguir ter do lado uma mulher de personalidade que sabe o que quer, que bom que ele não fale comigo, entendeu? É isso. E você gosta de dates, né? Gosto. Tem muita gente que tem medo, né? Eu detesto. Eu A Giovana também. detesto. Mentira, Juro. gente. Aliás, assim, gente, eu não consigo entender o porquê a pessoa gosta. eu juro. Não, eu vou, tipo assim, com muito bode. Eu vou. Nos Eu primeiros, filtro. Mas vocês quem estão gosta, falando. gosta mesmo, né? É. Cara, gente, então, eu gosto, lógico. Acha um entretenimento, né? É um entretenimento, eu acho engraçado, ainda mais agora que eu trabalho com isso, né? Então, assim, às vezes, eu, por exemplo, outro dia eu contei do pior date da minha vida, ou tipo, do pior bolo, e eu acabo achando engraçado, porque... O do pior bolo eu vi. Você viu? Eu dei muita risada. E eu ainda fiquei pensando, mas como é que você ficou debaixo daquele hotel esperando ele? Amiga, fiquei, cara, tá vendo? Eu sou muito otária, eu tenho que ficar com essas coisas. Eu tenho que desistir do homem hétero, gente. Não dá, não dá. Ai. Conta uma história de um pior date, mas você não contou ainda. Cara, então, tem uma e eu não contei e esse vídeo tá gravado e eu ainda não postei, então é bom que aqui vocês vão ter de primeira mão. Mas só voltando ao que eu tava dizendo, assim, eu acho que não é muita questão de eu gostar do date, porque, tipo assim, eu não vou sair com um cara que eu já vejo que, tipo assim, tem um ranço, sabe? Sim. Só pra ter história e tal. Porque tem gente que é assim, né? Que vai com qualquer um. Eu acho que o meu mais é a minha tranquilidade de ir pra um date, assim. Porque eu tenho amigas que ficam super nervosas e super ansiosas. E eu sou tranquila, eu dou chance, sabe? Eu nem fico nervosa, pra mim eu só tenho preguiça, porque é aquele, tipo, você tem que conhecer. Aquele papinho e aquele do papo de início. entrevista, meio, Exato. sabe? Mas eu tento. Normalmente, é óbvio que no início a gente não conhece nada da pessoa, então você tem que ter um pouquinho da entrevista. Óbvio, sim. Mas eu tento ser um pouco, não é que é diferente, mas sair um pouco disso, sabe? Sim. Porque às vezes fica um pouco chato mesmo. Mas assim, pra mim, se o date tem mó carão de entrevista, eu já fico tipo, esse cara é meio chato. Mas eu acho que assim, eu sou muito easygoing, eu sou muito falante. Já deu pra perceber, né? Não para de falar. E assim, eu tenho uma amiga que é zero. Ela é, tipo, minha melhor amiga, mas ela é o oposto de mim. Aí ela tem um pouco, assim, de medo de date, porque ela vai pro date e fica muda. Eu não, gente. Se eu vejo que o assunto tá meio... Eu já puxo um outro assunto de qualquer lado, sabe? Também. Mas eu acho que é muito por eu dar chance. Porque eu acho assim, se eu não vou pro date, como é que eu vou conhecer alguém? Como é que eu vou começar a namorar outra pessoa? Senão eu vou ficar em casa lá, varada, tipo... Já fico tranquila, adoro ficar com meus pais e tal. Mas se tem oportunidade de ir, tipo, por que não, né? Acho que é por isso que eu tô solteira. Eu vou ter que dar mais chance pro Amiga, date. tem que dar mais chance, Caraca, cara. sim, tem que dar. Até porque, assim, você não sabe se você vai gostar ou não, entendeu? O que eu falo também pras minhas amigas é que nem o namoro, nem você começar a namorar alguém, é uma certeza que, tipo assim, você vai ter que ficar com essa pessoa pra sempre. Eu falo isso pros meus amigos homens também. Cara, pra que tá enrolando tanto? Termina se você não quiser. Tipo, namora e termina. Eu sempre penso isso. Lógico. As pessoas hoje em dia têm uma versão de compromisso, porque parece... Não é um casamento, né? Exato. E nem o casamento hoje em dia é uma coisa nem o casamento... Você não viu essa semana quando as pessoas divorciaram, gente? Então, assim, eu acho que é isso, cara. Ir pra um date não quer dizer que você vai namorar aquela pessoa. Tipo, só vai. Se for ruim, não some, né? Porque vai falar ghosting, mas só não sai de novo. E o pior date, conta. Então, vou contar. Eu já não tinha esquecido, não. Gente, então, eu sou uma pessoa que só gosta de sair com caras mais velhos. Tipo, eu tenho isso porque eu acho que as mulheres amadurecem muito mais rápido e amadurecem muito mais. O que é mais velhos? Tipo, não nada necessariamente
O meu limite é 10, 11 anos, entendeu? Tipo, de mais velho. Mais que isso, eu acho um pouco demais também, porque já está chegando lá na casa dos 40, né? Porque eu já tô com 25. Então, mas assim, 28, 29, 30, tudo, tipo, vai, sabe? Mas assim, minha idade e mais novo que Ah, entendi. eu já acho que não rola. Uhum. Minha idade, às vezes, mas mais novo, de jeito nenhum. Até que a pessoa cospe pra cima e cai no meio da testa, né? Conheci um menino numa situação super propícia pra ele, porque ele era muito, muito amigo de uma amiga minha. Eu estava fazendo uma viagem, coincidentemente ele estava no mesmo lugar. Muito amigo não, ele é tipo primo dessa minha amiga, tipo da família. E ele tava no mesmo lugar que eu, e ela falou assim: você tem que sair com fulano, porque ele tá aí, ele tá sozinho com a família também, você também tá aí sozinha com a sua família, então vocês têm que sair juntos. Ok, conheci ele na viagem, a gente acabou ficando, e eu achava que ele tinha 24 anos. E eu tenho 25, né? A gente continuou se falando quando voltamos pro Brasil, e eu tava pra viajar pra cidade dele, que por sinal é aqui em São Paulo, e a gente tava combinando de se encontrar. Só que antes disso eu descobri que ele tinha 21 ou 22 anos. E eu não tinha a menor ideia. Por que eu descobri que eu tava conversando com a minha amiga, e aí entramos nesse assunto, e ela, não, mas fulano vai fazer aniversário agora, ele tem tanto. Aí eu fiquei, quê? Aí eu fiquei, tá, ok. Vim pra São Paulo e ele resolveu me levar pra um date. E eu fiquei tipo, tá, eu já sei que ele é 3, 4 anos mais novo que eu, mas eu vou, né? Gente, primeiro de tudo foi que, assim, esse encontro já estava marcado, tinha mais ou menos um mês. Que era o tempo, tipo, que a gente estava se falando desde que nós dois voltamos de viagem. E aí, ele já sabia que eu vim pra São Paulo, na minha cabeça, eu sou o quê? Se programa, né? Uma semana antes, pelo menos, faz uma reserva no restaurante, pensa alguma coisa assim. Não. E aí, tipo assim, 2 dias antes, ele vira pra mim e fala assim: ah, não, porque tem um amigo meu que tá pegando uma mulher também, que vem de Londrina, e aí ele perguntou se podia ir com a gente. E aí eu fiquei tipo, primeira vez que eu vou sair com um cara, tipo, ele vai levar um casal de amigos. E eu falei, tá, vou falar o quê? Não? Aí eu, tá bom, eu não conhecia o cara, não conhecia a menina, e ele não tinha a menor intimidade, mas ok. Aí, chegamos no dia, e eu, tipo, e aí, onde é que a gente vai? Ele, não sei. Tipo, não tinha feito reserva em lugar nenhum. Tô pensando em ir no Bottega Bernaca, sei lá. Aí eu falei, meu amor, hoje é sexta-feira. 4 pessoas, chovendo, no Bottega Bernaca, 9h30 da noite. Você acha que ele vai sentar quando? Nunca, né? Nunca, absolutamente nunca. Eu falei, a gente não vai sentar lá. E aí a gente vai ter que arrumar outro lugar. Ele, não, eu pensei da gente chegar lá e tentar a mesa. Chovendo. Ai, meu Deus. E tava tipo um temporal. Eu falei, cara, não, eu não vou. Vamos arrumar outro lugar. Aí ele foi, minha amiga, que mora aqui, ajudou a gente a pensar em um outro lugar. Arrumou lá uma reserva em outro lugar. Ela, minha amiga, ele não, porque ele é um pastelão. E aí, ele virou pra mim, acabou que eu virei pra minha amiga e falei, cara, por favor, vai comigo, porque, pô, vai ficar, tipo assim, eu com essas pessoas que eu não faço a menor ideia de quem sejam e tal. E essa minha amiga tem namorado também. Foi o casal? O casal. Aí éramos, na verdade, Eram 6. Sim, pro primeiro encontro. Só que eu falei assim, dane-se, ele enfiou eles, eu vou enfiar os meus amigos também. É sobre. E aí, ele virou... Só que até então, eu falei assim, cara, na minha cabeça eu ia com ele, né? Ele ia me buscar e tal. E aí ele virou pra mim e falou assim, tá, então a gente se encontra lá. Isso tudo no WhatsApp ainda. Achei que você já tava no carro com ele. Nada, menina, não, tudo no WhatsApp. Aí ele virou pra mim, tipo, a gente vai se encontrar lá que horas? E eu, você não vai me buscar? Tipo, eu tive que perguntar pro moleque, porque ele é um moleque, né? Se ele ia me buscar. Ele, eu achei que você ia com a sua amiga. Eu fiquei tipo, tá bom, eu vou com ela. Ele, não, tudo bem. Aí ele foi me buscar. Aí, gente, vocês não têm noção do que ele fez. Isso é engraçado porque mistura 2 histórias. Eu tenho uma história que é da pior date da minha vida. E eu postei essa história no TikTok. E aí, essa história, vou dar um resumo. Eu saí com um cara, foi horroroso. Tipo, o cara me levou num lugar muito ruim, fez eu dividir a conta com ele. Ele ligou pra um cara no meio do restaurante falando que eu era namorada dele. O cara era, tipo assim, muito estranho. Foi tudo horrível, assim. Ok, tá? Fiquem com isso na cabeça, porque tem a ver. Quando eu entrei no carro dele, ele falou assim, consegui outro restaurante pra gente, e com um amigo meu que é dono de um restaurante e tal, e a gente vai. Mesmo papo fiado. Não, então. Aí eu falei assim,
tá bom. Mas assim, na hora ele falou, eu falei, putz, que bom, né? Ele se tocou, que, tipo, tava ridículo ele não ter feito reserva em nada. O cara se mexeu, né? Aí ele, vou ligar aqui pro meu amigo, que é o dono do restaurante. Aí eu, tá bom. Aí eu tava no carro com ele e ele ligou. Aí ele começa a falar com o cara, gente. E aí o cara começa a falar, tipo, não, porque o especial da noite é mini camarão com sorvete, sei lá o que, nanana. E eu tava achando, tipo, gente, que restaurante merda que esse cara vai me levar. Juro, mas eu tava muda. Eu tava, tipo, cara, aí o cara, não, porque a gente vai abrir uma Porra, mas te arrastaram o camarão com sorvete. Eu juro. Só que assim, gente, eu não tava. Sabe, o cara super sério falando com ele, e ele, tipo, com o cara no telefone, no Viva Voz, né, no carro. E eu só ouvindo aquilo, pensando, meu Deus. Aí ele, não, porque quando vocês chegarem, a gente vai abrir uma champanhe e clicou pra vocês, nananã. Eu, ok, muda, continuei. Do nada, o cara e ele começam a gargalhar. Não. Porque eles estavam me zoando. Porque ele tava imitando o date, o pior date da minha vida. De brinco. Juro! Ele viu meu TikTok e ele tava me zoando. Eu juro. Gente, eu fiquei assim, ó. Hã? Não, eu tô fiquei, chocada. Não. Aí eu fiquei olhando pra cara dele, hã? Não tem restaurante? Aí ele, não, pô, é o meu amigo que vai encontrar com a gente lá. Ai, para, eu não acreditei. Não, juro por Deus. Gente, eu fiquei assim, ó. Quê? Vocês estão entendendo? O que você faz nessa hora? Eu queria me matar. E tava todo mundo já lá no restaurante esperando a gente. E o cara do restaurante ligando, me zoando. Vocês têm noção que ele mudou o nome do cara no celular dele? Eles planejaram tudo isso pra ele me zoar. Não, juro por Deus. E você jantou com ele? Jantei, amiga. Calma, vai ficar bem pior. Fica pior. Fica. Eu tô imaginando uma cena na minha cabeça, tipo, vocês, sei lá, viajando, os caras, eles começaram a gargalhar, isso que é isso? E foi, Tô te zoando. foi literalmente isso. Eu não ri, Giovana, não. Eu fiquei assim, ó. Hã? Tipo, eu já tava pra minha amiga assim, ó. O fulano arrumou outro restaurante aqui pra gente. Que vai ter camarão com sorvete. Mini camarão. Camarão. Na hora que você começou a contar essa história, eu assisti o seu vídeo do pior date. Aí eu falei, caraca, a mesma história. Então, exatamente. Só que assim, tu acha que na hora eu ia pensar nisso? Óbvio que não, porque eu não ia pensar que algum mongoloide em sua consciência ia fazer isso, né? Juro, gente, não. E aí eu falei pra minhas amigas que ele tomou, tipo assim, o lugar do primeiro pior date. Tipo assim, com certeza. Ele pegou o lugar dele. E eu ainda sacaneei ele, porque quando a gente chegou no restaurante, não tinha, tipo assim, que a minha amiga tinha conseguido pra gente. Ele quis contar pra todo mundo, ficar rindo na cara de todo mundo. Tipo, Ele achou, tipo, engraçadaço. Maneiraço! Tipo, uma criança, né? Nossa, ele achou muito engraçado, quis super ficar falando. Eu falei assim, tu tá querendo entrar no ranking dos piores dates também, né? Conseguiu. Aí ele ficou com uma cara desse tamanho, assim. Ok, acabou que durante o jantar, gente, foi insuportável. Tipo, sabe aquele cara, bem moleque, que gosta de ficar te zoando? Eu odeio gente que quer ficar me zoando. Então, ele ficava querendo ficar me afinetando. Qualquer coisa que eu falava, ele ficava tipo, não, porque ela, sei lá o que, não. Tipo, sei lá, entrou no assunto, juro, gente, entrou no assunto de política no meio da... Não, porque ela gosta de fulano de tal. Assim. Cara, não, eu não tô de brincadeira. Jurou que eu ia inventar uma dor de barriga e eu ia embora. Não, eu deveria ter feito isso. Mas aí é o meu erro. Mas aí é o meu erro. Meu que Deus. eu insisti. E eu fiquei. E eu ainda fui embora com ele. Não fiz nada, mas assim, ainda fui embora com ele. Aí, gente, eu já tava querendo vomitar. Sério, a minha amiga que tava comigo, que é, tipo, minha melhor amiga, assim, e que, coitada, ela é, tipo, prima do cara, ela só tava, tipo, meu Deus. Aí ela me mandava mensagem, Paula, sua cara tá, tipo assim, impagável. Você tá olhando pra cara dele, tipo assim, eu quero te matar. Ok, na hora que a gente tava indo embora, e os outros dois, aquele casal, eram muito estranhos também. Então eu fiquei pensando, tipo, que bom que a minha amiga foi, porque senão eu, juro, eu ia ter dado um tiro na cabeça. E aí, a gente saiu de lá e ele falou assim, você quer beber em algum lugar? Continuar e tal? Eu fiquei tipo assim, não, mas tá, já tô aqui. Erros que a gente não deve cometer, mas que de vez em quando a gente comete, né? Eu falei, tá bom, vamos. Aí estávamos no carro e tal, meio conversando assim, eu tentando ficar um pouco mais tranquila. Porque assim, a gente não tinha se beijado ainda também, né? Obviamente não teve clima nenhum. E aí eu tava tipo, tá, vou ficar e tal. E aí, pra talvez criar um clima, talvez ficasse um pouco melhor. Aí a gente tava no meio do caminho, e ele dizendo que a gente ia pra sei lá onde, Barbacoa, pode ser. Uhum. E aí, ele virou e entrou numa garagem, assim, eu... Onde você tá, moça? Aí ele ficou tipo assim, sei lá, eu achei melhor vir pra casa.
Aí eu, hã? Tipo assim, como assim? Não, esse cara precisa de professora. De dizer que isso, gente. Nossa Não. senhora. Vai piorar. Eu juro. E eu falei, mas... Aí ele, você se incomoda? Eu, sim. Você virou pra mim e falou que a gente ia, tipo, beber em algum lugar. E como assim a gente vem pra casa? Aí ele, tipo, pô, já estamos aqui, era perto. Eu, tá bom, gente, subi. Aí, Só vocês dois? Só nós dois. Chegamos no apartamento, o apartamento tudo apagado. Tipo assim, sem enxergar nada. E ele não ligou uma luz. Eu achei aquilo muito esquisito. Aí fui indo com ele pra algum lugar. Eu tava achando que a gente ia pra uma sala. Gente, a gente entra numa porta. Você tá dentro na cama já. Sim! Não, a gente entra na porta. Ele literalmente fecha a porta, tranca e liga a luz. Eu fiquei desesperada. E eu estava dentro do quarto dele. E eu tava assim, Juro, eu fiquei olhando pra cara dele e falei, o que você tá fazendo? Tipo, literalmente, eu olhei pra ele e falei, o que você tá fazendo? Ele, não, por que você, de novo, você tá incomodado? Eu falei, cara, o que a gente tá fazendo no seu quarto? Tipo, vamos pra sala, sei lá. Eu descobri que o apartamento era da avó dele, e a avó dele mora lá, e ele falou pra mim, assim, que a prima dele estava lá, tipo, em São Paulo, aqui em São Paulo, e que como ele tava com medo da prima aparecer na sala, que a gente tinha que ficar no quarto. Mas, na verdade, eu acho que ele tava com medo da avó dele aparecer, entendeu? E aí eu fiquei tipo, tá, sei lá. Na hora que você falou da luz apagada, eu falei, deve ter tentado criar um clima, péssima ideia, mas não, era pra avó não ver. Exatamente, era pra ninguém ver que eu tava chegando em casa com ele, entendeu? Nossa, e ele me disse que a avó não tava lá, que a avó tava no interior. Só que a minha amiga, que é, tipo, prima dele, falou, no dia seguinte, quando eu contei toda a história pra ela tá em São Paulo sim, Paula. Ele não queria que ela visse, que, tipo, que encontrasse vocês na sala, sei lá. Sendo que, tipo, qual o problema? Ele achou o quê? Que eu ia tirar a roupa? Isso que ele tava achando. gente do céu. Cara, tem umas Juro. pessoas, juro Não, por e trancou a Deus. porta. E ele deixou uma luz assim, ó, acesa no quarto. Assim. Refletou na nossa cara, assim. Aí eu tava sentada. Aí eu sentei na poltrona. Tinha uma poltrona e a cama. Era literalmente um quarto desse tamanho, a poltrona e a cama. Eu sentei na poltrona, fiquei olhando pra cara dele assim. E eu, tá. E aí, vamos beber alguma coisa? Falei assim, eu falei, né? Aí ele, você quer o quê? Aí eu fiquei tipo, sei lá, um vinho. Aí ele, não tem vinho. Aí eu, não tem vinho? Aí ele, tipo assim, não. E só tem cerveja, mas eu não bebo cerveja. Quer uma água? Juro. Por favor, me fala que você levantou e foi embora nesse momento. Não. Não. Gente, eu não fui embora ainda. Eu ainda demorei pra ir embora. Aí eu fiquei olhando pra cara dele, assim. Aí eu virei pra ele e falei assim... Ela insiste mesmo. Não, eu tô falando! Não, ele vai ter que trabalhar sua Não, a gente vai ter que... Eu preciso. Vai ter que. Não dá. E, gente, mas eu vou dar uma desculpa pra mim. Eu juro que eu vou me defender. Eu vou me defender um pouco. Como ele é, tipo, primo da minha amiga, e a gente ia se encontrar no dia seguinte, porque era aniversário da irmã, Sim. Eu ia ver ele. E eu tava, tipo assim, gente, se eu mandar ele pra puta que pariu agora, vai ficar uma situação horrível amanhã. Então eu tava, tipo assim, tentando melhorar a situação, mas não tava dando. Ele não tava se ajudando. E aí, tipo, quer uma água. E aí eu só fiquei assim. Aí eu virei pra cara dele e falei assim: você jura pra mim que você teve um mês pra fazer uma reserva num restaurante? Aí você despejou. Aí, lógico, eu falei, pra fazer uma reserva no restaurante, pra pensar em alguma coisa pra gente fazer, tipo, pra comprar um vinho, porque sabendo que, tipo assim, eu vinha pra São Paulo e você não fez nada. E ele, tipo, foi mal, desculpa, não pensei. Gente, calma. Aí eu virei pra cara dele e falei assim, tá, então eu vou embora. Aí eu falei, né? Aí ele, não, por favor, fica mais um pouco, vamos ver alguma coisa. Aí eu, tipo, ok, então tá. Ou eu falei, vamos ver alguma coisa, eu não lembro, foi alguma coisa assim. Eu falei, tá bom, quase que eu falei o nome agora. Falei, bota aí então uma coisa aí no Netflix pra gente ver. Aí eu falei assim, vou ver sei lá, 1 hora de filme e vou embora. Ai, gente, ele vira pra mim e fala assim, então, é porque aqui no meu quarto não tem Netflix, porque o Netflix é no PlayStation, o PlayStation tá na sala, porque eu tava jogando na sala, e aí não tem televisão aqui. Bacana. Aí ele achou que eu ia sentar na cama dele, que depois desse dia incrível, que eu ia transar, que ele ia me comer ali, seco, com a luz acesa, tipo assim. Não, que approach horroroso. Cara, horroroso. Gente, eu fiquei chocada. Aí eu olhei pra cara dele, juro, eu não falei nada. Só olhei pra cara dele e falei, quê? Aí ele, não, vou pegar o PlayStation. Gente, PlayStation, jogando PlayStation. Juro. Aí o homem foi na sala, pegou o PlayStation, botou, tipo, no quarto pra gente assistir. Aí ele botou, tipo, um filme qualquer lá. E aí eu só tava, tipo assim, meu Deus, eu preciso ir embora. E aí, sei lá, deu 1 hora depois. E aí eu virei pra ele e falei assim, cara, tô com muito sono, me leva pra casa.
Aí ele falou assim, ai, tô muito cansado, se quiser, pega meu carro ou pede um Uber. Pega meu carro. Pega o meu carro. Aí eu virei pra ele e falei assim, queridinho, se eu pegar seu carro, eu vou bater ele pela Avenida Paulista inteira e você nunca mais vai ver esse carro na sua vida. Eu falei, você levanta agora dessa cama e vai me levar pra casa, tá maluco? Aí ele foi, me levou. E aí, Pega gente, meu carro. Não, essa eu nunca tinha ouvido. Pega juro. meu carro. Não, eu fiquei chocada. E aí ele nunca mais falou comigo. Graças a Deus. Lógico, mas calma. Ele não apareceu no dia seguinte no negócio da minha amiga. Desapareceu completamente. Obviamente, eu nunca mais ia falar com ele. E aí, uma semana depois, a minha amigona encontrou com ele numa coisa de família. E aí, sabe o que ele falou pro namorado da minha amiga? Que ele não falou mais comigo porque eu não procurei mais ele. E que eu fiz cu doce quando tava com ele. Porque eu não dei pra ele nesse dia. Não, gente. Cara, aulas pra esse menino, aulas mesmo, urgente. Esse é o problema de sair com um cara de 21 anos. Se você não saía antes... Nunca Agora, mais. então. Não. Aí eu aprendo com os meus erros, tá vendo? Juro, gente. E esse, com certeza, foi um dos piores dates da minha vida, assim. Foi traumatizante. Paulinha, conta. Você divide ou não? De jeito nenhum. Gente, de jeito nenhum. É engraçado. Eu recentemente até eu fiz um vídeo agora que era mais ou menos sobre isso, tipo assim, e que viralizou, que era assim, isso já aconteceu comigo. Eu fui sair com um cara e ele virou pra mim, comprou o meu drink, o drink dele, uma cerveja dele, me deu e falou assim: peguei essa rodada pra gente, a próxima é com você. A próxima é com você aqui, pra cima de mim, coitada, né? E aí eu fiz uma brincadeira nessa TikTok, e aí a música fala, tipo, you never see me again. Tipo, e aí eu sumo, sabe? Porque aí, tem muito isso, o cara fala, a próxima você faz. Gente, você qual é a fica, chance, cara? Não. Então, o que eu acho sobre isso, assim, eu acho muitas coisas sobre isso, mas o que eu acho principalmente sobre isso, eu acho uma mesquinharia. Eu acho que a gente se esforça muito pra estar ali naquele date, tipo assim, a gente se arruma, faz o cabelo, vai toda linda, pro cara, tipo assim, não poder pagar um drink de R$70 pra você, sei lá, um jantar que seja de R$200. Tipo, isso não é nada, sabe? E isso diz muito mais sobre quem ele é do que o pagar, entendeu? Porque o que eu vejo nisso é um cara pão duro e mesquinho mesmo. E eu não quero me relacionar com uma pessoa assim. O que as pessoas não entendem é que, assim, não tem nada a ver com interesse. Até parece... Gente, eu duvido que alguma mulher... vai falar que a gente... Não, eu vou ser com esse cara porque eu tenho interesse dele pagar um jantar pra mim. Não, porra, eu posso ir ali e comer o meu jantar se eu quiser, entendeu? A questão não é essa, não tem nada a ver com interesse. Eu tenho dinheiro pra pagar meu jantar, isso tem a ver com cavalheirismo e com personalidade, que é um cara que você tá vendo ali que, tipo assim, pô, é o mínimo, entendeu? Eu acho, tipo, eu entendo que tenham pessoas que não pensam assim, mas isso pra mim fala muito sobre a pessoa que vai ser durante o relacionamento. E pra mim não funciona. Pessoa pão dura e principalmente com esse tipo de coisa, sabe? E eu gosto você nem oferece, você nem abre carteira. Então, depende. Eu agradeço, sabe? Eu, de vez em... Já fui em dates que eu achei que o cara poderia ser um pouco assim, eu já dei uma mexida assim e só. Já fui em outros que eu nem me mexi. Teve algum que você não se mexeu, o cara falou, tipo... Então, sei lá, deu 400. 200 aqui, 200 ela. O que eu contei do que você viu, o cara virou pra mim e falou assim, seu salmão deu tanto. E eu não, que foi um dos piores dias da minha vida, ele falou isso pra mim, eu fiquei assim, ó. Você acha que homem tem medo de mulher independente? Acho, muito. E eu acho que isso é talvez uma pandemia de hoje em dia, porque tem muitas mulheres se tornando independentes, né? Assim, demais, assim. E os homens, eu acho que, incrível que pareça, eu acho que isso é uma característica masculina, no geral. Eu acho que eles são pessoas mais inseguras, sabe? E eles a segurança deles está na dependência da mulher neles. E aí, quando encontra uma pessoa realmente, assim, segura de si e muito boa, que pode escolher, que, assim, antigamente as mulheres ficavam com os homens porque elas não podiam escolher, né? Elas tinham que ficar naquele relacionamento que era ruim. E eles não precisavam se esforçar tanto, porque eles tinham ela na mão deles, então eles podiam fazer o que eles quiserem, porque elas não tinham independência. E hoje em dia, não. Eles precisam ser muito bons pra mulher
foda que tem do lado deles, querer estar com eles, porque ela não precisa mais deles, entendeu? Eu acho que tá aí a questão de ter medo de uma mulher independente, porque ela pode simplesmente, eu mesma. Hoje eu não fico com ninguém porque eu preciso da outra pessoa, ela vai me complementar. E se eu não estiver feliz nesse relacionamento, somar. Exatamente, vai me somar, exato. E como eu não preciso disso pra viver, e eu sei disso, e nem, digamos, até financeiramente falando e emocionalmente falando, eu acho que eles têm que se tornar pessoas melhores e mais seguras de si pra conseguir ter do lado uma mulher independente e foda. Por isso que muitas vezes a gente vê até um cara que a gente acha, tipo assim, nossa, esse cara é muito foda. E tá com uma menina, não tô querendo criticar ninguém, mas que às vezes sabe? Que você fica tipo, o que esse cara tá fazendo com essa mulher? É porque, às vezes, dentro dele ele é um cara super inseguro e precisa de uma pessoa mais ou menos assim, e super dependente. Ele não tem força. Eu tô esquecendo a palavra agora, mas assim, ele não tem culhão mesmo pra estar do lado de uma mulher foda, sabe? E pra gente fechar, que conselho que você daria pra Paulinha do futuro? Que tá apaixonada no relacionamento, depois de tudo isso que você passou. Gente, difícil. Primeiro, aquilo que a gente tava falando, né? Não ficar insistindo nos mesmos erros, assim. E outra coisa também é que eu sei que eu não vou morrer de amor. Então, assim, se esse relacionamento não der certo, não é porque nada dá certo pra mim. Eu tenho que parar com isso. E ter calma, não ser tão ansiosa. Eu sou muito ansiosa, eu crio muitas expectativas. Eu acho que essa minha Paula do futuro que eu tô dando esse conselho é meio que a minha Paula hoje também, que tá sendo a eu do futuro, Sim. né? Que eu tô construindo, assim. E saber também, nunca mais, isso assim, eu acho que é o principal, perder quem eu sou, a minha personalidade e, assim, literalmente quem eu sou, deixar de ser quem eu sou por causa de uma outra pessoa. E eu fiz isso, né? Eu, assim, desapareci, eu me perdi completamente minha personalidade, tudo, por conta de um relacionamento, pra dar certo em um relacionamento. Então, nunca mais fazer isso. E esse o meu conselho pra mim mesma. Tá certinho. E a última pergunta, você falou muito de Áries. Tem algum signo que você passa longe? Peixe. Então, peixes somem. Sumam. Ninguém de peixe fala comigo. Ela não perdeu o tempo dela com vocês. Exato. Gente, um beijo. Obrigada, Paulinha. Obrigada, gente. Eu amei Amei nosso demais papo mesmo. também. Que Nossa, bom. por mim eu ficava 3 horas. Também. Que Inclusive, bom, a gente vai gente. desligar a câmera e continuar conversando. Beijo. Muito Beijo, obrigada, gente, por assistirem. Beijo. Ai, que maravilha.